Segundo Coríntios 10, capítulo 10, versículo 7, primeira parte A do versículo, o apóstolo diz: olhais para as coisas segundo a aparência. Paulo está falando no plural. Olhais. Ele está falando no plural. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade, conforme está escrito na palavra revelado, para o nosso ensinamento, para a nossa orientação, que conforme aconteceu naqueles dias, continua acontecendo, e o apóstolo está dizendo assim: vocês estão vivendo pela aparência, vocês estão indo para os cultos, mas não estão botando em prática o que vocês estão ouvindo. Porque ouvir é uma coisa, botar em prática é outra. Ouvir não é obediência, ouvir é aprender. Botar em prática é obediência àquilo que se ouviu. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles crentes de Coríntios, aquela igreja. E quem vive com base nisso que aconteceu com aquela igreja, porque aquela congregação, aqueles crentes, pense nos crentes que tinham a infusão, a manifestação do Espírito, porém eles não tinham frutos. Poucos ali tinham frutos. A maioria era só a movimentação que eles estavam vivendo, mas a unidade do Espírito estava longe do que a Bíblia revela. E Paulo, sendo um homem de Deus, não media distância para falar a verdade, ele diz assim: vocês vivendo, vocês olhando, vocês encarando as coisas, segundo a aparência, vocês não estão plantando na carne, não? Porque não tem como você plantar duas coisas ao mesmo tempo. Se não tem como servir a dois senhor, porque você amará um e desprezará o outro, dedicará-se a um e rejeitará o outro, então Paulo está dizendo a mesma forma: vocês olhando, vivendo pela aparência, vocês não estão plantando na carne, não? E quem planta na carne colhe corrupção. Quem planta no Espírito, colhe do Espírito. Quem planta na carne, colhe da carne, a corrupção. Então, servir a Deus não é estar somente pegado a um sistema, a uma forma religiosa, mas sim dedicar-se a Cristo através da sua palavra. É por isso que Satanás se preocupa, fica roendo as unhas quando Deus usa alguém para falar a Bíblia sem diminuir e sem acrescentar. Porque quando a pessoa tem este compromisso, a palavra está se cumprindo. O ide de Jesus, o que Jesus mandou fazer, nem acrescentar e nem diminuir. Então Satanás se preocupa com esse tipo de crente na terra para parar. Mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade: você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem compromisso de viver e falar a verdade. Não te preocupa com os levantes de Satanás, porque maior é o Senhor desta palavra. Jesus, ele está acima de tudo e tudo está sujeito ao seu domínio. Então Paulo, ele diz: e se vocês julgando pela aparência, olhando para as pessoas pela aparência, porque eu quero lhe dizer que tem pessoas que não perdem culto, não perdem concentração, mas lá dentro da congregação parece uma pessoa espiritual. Agora, quando está lá em casa, quando está lá no emprego, na empresa, na escola, onde quer que seja, você olha para ele e parece que Jesus só está lá na congregação.
A postura, a atitude é totalmente diferente de quando está na congregação. E eu quero lhe dizer que existem pessoas que ensinam, que pregam que é desse jeito. Não é só ovelha, não. Tem pessoas que é desse jeito, tem um comportamento estranho. Na congregação até ensina, certo, mas lá fora o linguajar, a atitude, o comportamento é totalmente o contrário. Isto é carne. Isto é carne. Eu venho lhe dizer da parte de Deus, porque Deus, Ele é Deus em todo lugar. E Ele quer que a gente seja cristão em todo lugar. Eu já ouvi pessoas que pregam até uma boa palavra, mas concorda, não tem coragem de dizer não. Uma vez eu estava num certo lugar porque eu disse isso, não, fizeram um biquinho cara feia, eu digo, não tem problema. É melhor dizer não para Satanás e dizer sim para Jesus e ter dele a proteção e a sua presença. Então, Paulo ele diz desta forma, que as armas elas não são carnais. Quem faz as coisas pela lógica humana não está no reino de Deus, revestido das armaduras, como o apóstolo diz, para combater. Para combater. Este combate é todos os dias, enquanto estivermos neste mundo. E olhe que o apóstolo ele diz assim, e se você julgando pela aparência, você julga ser de Cristo, pense nisso. Porque tem pessoas que ficam só empolgadas porque está todo dia na congregação. Ainda que isso é bom, se for para adorar, se for para glorificar, se for para aprender. Ao contrário, você está perdendo tempo, porque Jesus não é carne, ele é um ser espiritual. E eu quero lhe dizer nessa oportunidade que quando uma pessoa vai a uma congregação, vai a um culto, uma reunião de adoração, e fica, levanta, senta, levanta. Vai ao bebedouro, parece que anda com a melancia dentro da roupa. Vai ao banheiro e tanto beber água e vai para lá e vai para cá. Você está na carne. Seja você que pregue, que não pregue, você está na carne. Eu não vou dizer por uma necessidade. Um dia eu fui congregar e eu tenho um problema de estalecido, de sinusite, de rit. E começou aquele momento da oração, primeira oração, que é a minha hora. E eu me lembro que eu curvado falando com o Senhor, dali por diante começou a meus nariz sangrar, derramar sangue, e de forma que onde eu estava fiquei todo melado de sangue, sujei de sangue. Quando terminou aquela meia hora, o pastor olhou para mim e disse assim, mas irmão, porque o irmão não se levantou e foi até o banheiro? Eu digo, pastor, eu não quis interromper os irmãos orando. Jesus não deixou eu morrer, desfalecer. Então, quando cerrou aquele momento de oração, fui no banheiro, lavei minha roupa e voltei para o meu lugar. Então, Deus analisa isso. Os homens, muitas vezes, as pessoas não estão nem aí. Porque muitas pessoas querem saber se você está na congregação. E, principalmente, muitos pregadores equivocados. Se você estiver lá todos os dias, para ele, você está batendo o cartão e está ok com Deus. Mas não é assim que a Bíblia me ensina. E a congregação tem que ter um comportamento espiritual. E o mais é que ele sabe. Mas são frouxos. Quer ganhar o povo com ajeitadinho. Deixa de ajeitadinho, porque ajeitadinho não vai levar ninguém para o céu, rapaz. O que leva é a palavra, é a doutrina. Glória a Deus, é a doutrina, é a doutrina, é a doutrina. Ei, glória, aleluia, Jesus querido. É a doutrina que leva para o céu. Cristão não tem como ele entrar lá no céu sem a doutrina. Se ele tem a doutrina, ele está caminhando para o céu. Se ele não tem a doutrina, ele está sem direção de Deus. Até a próxima, se o Senhor